un resumo de uma trajetória. Eu já tenho 71 anos de idade, certo? E sou há 40 anos, 39 anos, professor de História Contemporânea na Universidade de São Paulo. Atualmente sou o professor titular da disciplina História Contemporânea na Universidade de São Paulo, certo? Isso já nos introduz ao tema do livro. O tema do livro se chama Contemporaneidade e História, na verdade é o título do livro. E o tema, a questão, é abordada justamente porque se coloca a questão de que a contemporaneidade em que medida pode ser objeto de análise histórica, certo? De análise histórica. Dentro da área de história, obviamente nós temos professores de história contemporânea nas mais diversas universidades do Brasil e do mundo, mas eles têm que sempre combater por defender seu objeto de pesquisa, porque é considerado que a contemporaneidade, digamos, são os tempos que correm, não? A era contemporânea, em geral, é abordada historicamente como sendo a era que vai das grandes revoluções que fizeram o mundo contemporâneo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Industrial Inglesa, até o presente. De fato, essa divisão pode ser considerada como relativamente arbitrária, ou seja, por que começar por esses acontecimentos? Está perfeitamente claro que há uma continuidade na história e que o que estavam fazendo a Revolução Francesa, a Revolução Americana ou os que estavam vivendo a Revolução Industrial não estavam pensando nesse momento que estavam abrindo uma nova era histórica. Estavam fazendo simplesmente aquilo que achavam melhor fazer dadas as condições históricas da sua época, certo? Muito bem. Por que começou a se falar numa história contemporânea até esse momento? Uma história do presente não era concebido. O que se entendia por história era o relato dos tempos passados, certo? No entanto, por volta de finais do século XIX, e isto está relatado no livro, na França, em primeiro lugar, e rapidamente em outros países da Europa, começa a se falar em história contemporânea e a se especializar em pessoas que relatam, digamos assim, que fazem um relato ordenado e incentivan uma pesquisa acerca dos acontecimentos dos últimos 100 anos, porque se entendía que nenhuma pessoa que aspirase a exercer algún tipo de responsabilidade pública podía ignorar os acontecimentos dos últimos 100 anos e non somente non ignoralos, mas inclusive tamén penetralos no seu significado profundo, que non era o significado evidente. Todos sabemos que a ciencia nace da contradición entre a apariencia e a realidade dos fenómenos, certo? Então, portanto, a questão era se perguntar se o que chamábamos de era contemporánea observaba esa característica pasível de uma análise científica, ou seja, que aquilo que acontecia nos tempos contemporâneos pudesse ser objeto de uma análise que desvendase un significado que fosse além da súa apariencia inmediata. É máis ou menos iso o que se propõen as primeiras persoas que comezan a estudar e a pesquisar historia contemporánea. E o conceito se populariza con relativa rapidez. Nun dos primeiros traballos, artigos que compoñen ese libro, justamente é o relato como a noción da historia contemporánea aparece já en obras literarias de finais do século XIX. Que teña acontecido en primeiro lugar na França non é de se surpreender, porque a França foi no século XIX e tamén no século XX o país por excelencia da historiografía, certo? Os grandes modelos historiográficos do século XIX que serven como modelo, inclusive até o día de hoxe no Brasil e na USP en particular, son franceses, historiadores franceses. Mesma coisa aconteceu, e já de maneira directa, no século XX, onde, por exemplo, o Departamento de Historia da USP teve entre seus fundadores
o mais célebre historiador do mundo no século XX, que é um historiador francês chamado Fernand Braudel, certo? Muito bem. Mas isso tem um significado, digamos assim, que não é tão decisivo dessa maneira. O importante é que, con un pontapé inicial na França, rapidamente, nos máis diversos países do mundo, se comeza a pensar numa disciplina e numa área de pesquisa, e non somente de pesquisa, mas tamén de ensino, e ambos termos são complementares e necesarios un para o outro. Non existe pesquisa sen ensino e non existe ensino sen pesquisa, certo? Portanto, que se chama de historia contemporánea. Nun primeiro momento, no entanto, isto era chamado geralmente nas disciplinas de historia moderna e contemporánea. Por exemplo, a divisão entre historia moderna e historia contemporánea na propia USP é relativamente recente, certo? Non vai além dos anos 60, 70. É a partir dos anos 70 en que se consagra unha disciplina chamada historia contemporánea, e eu fui un dos primeiros profesores, junto con o profesor Carlos Guilherme Mota, Carlos Vicentini, Adalberto Marzón, Arnaldo Contier, da disciplina Historia Contemporánea na USP. E eu, 39 anos depois, me manteño nativa ainda continuo dando aulas na graduación e ainda continuo facendo pesquisa, publico artigos, publico libros, etc. E este libro que acaba de ser publicado é unha tentativa de sintetizar as miñas reflexões que surgen de quase 40 anos de pesquisa e de ensino na área de historia contemporánea. A questão fundamental é a seguinte: non se trata apenas de fazer uma delimitação cronológica, non se trata de considerar a historia contemporánea como sinónimo daquilo que se denomina historia do tempo presente. Nos últimos tempos surgiu unha historia do tempo presente, non necesariamente remete á contemporaneidade, ou seja, na historia do tempo presente tense usado moito, por exemplo, para as chamadas políticas de reparações de descendentes de afrodescendentes ou descendentes de escravos no Brasil, ou, no caso de Europa, principalmente, de vítimas ou descendentes de vítimas do Holocausto judeu. Para iso, foi necesario remontar o que foi, por exemplo, no caso brasileiro, a instituição da escravidão, que remonta ao século XVI, ou o antisemitismo, que remonta a tempos muito mais pretéritos, certo? Non é iso que chamamos de historia contemporánea. A historia contemporánea é a idea de que existe un período histórico, como quer que ele seja delimitado, que posúe súa propia dinámica. E esa dinámica, a dinámica da contemporaneidade, é a máis difícil de precisar. Poderíase dizer, por exemplo, que é a dinámica do capitalismo como sistema económico e social dominante. Mas tamén non é iso, porque o capitalismo existe, segundo o autor que se encare, desde o século XIII ou desde o século XVI. E a historia contemporánea non inclui eses séculos, ese período. A historia contemporánea se refere, diríamos, basicamente, aos últimos 2 séculos e medio da historia. Ou seja, que non basta con definir capitalismo como a questão que define a historia contemporánea, certo? É necesario un capitalismo que efectivamente vai ser a marca máis importante da contemporaneidade, mas non vai ser a única. Vai ser tamén a marca, certo, de un determinado tipo de dinámica histórica que inclui o capitalismo, mas que non se esgota na questão do capitalismo. Hai unha serie de características que son específicas do período contemporáneo. Unha é que é chamada de aceleración da historia, os acontecimentos históricos se producen con rapidez moito maior, a mudanza da marca desa dinámica histórica, e ela informa non apenas o terreno da economía, que é o que habitualmente se entende por capitalismo, mas todos os aspectos da actividade humana. Bom,
con isto eu estou resumindo o que é a problemática central do libro, certo? Porque, en segundo lugar, non se trata apenas de considerar a historia contemporánea como un período separado, mas de mostrar tamén como existe unha dinámica, certo, que, de un lado, retoma elementos dos períodos históricos precedentes, mas, por outro lado, posúe unha dinámica que lhe é absolutamente propia. Por exemplo, dentro a un traballo, dentro dese libro, acerca dos ciclos económicos e dos ciclos históricos. Inclui o debate acerca dos ciclos económicos, como foran estudados pelos economistas, dos ciclos económicos de longo prazo, como foran tamén estudados por outros economistas, os chamados ciclos longos, e o que iso ten a ver con as chamadas civilizações. E existe unha grande polémica acerca de se na contemporaneidade non podemos aínda falar de historia paralela de diversas civilizações, porque é evidente que continúan existindo diversos tipos de civilizações, ou de unha historia única para todo o género humano. Por tanto, eu non quero me adiantar ao conteúdo da resposta, que non é definitiva nem fechada, que eu dou a todos eses interrogantes, mas adiantar con isto apenas quais son os temas fundamentais, certo, que aborda o libro, que por iso se chama Contemporaneidade e Historia, aspectos metodológicos, certo? Para dar unha resposta a ese e outros interrogantes que defina as questões fundamentais de método que definen o período chamado de historia contemporánea. E iso basicamente o conteúdo do libro. A divisão de historia en etapas é un produto, como aí se afirma, da modernidade. A modernidade concebeu o que algúns historiadores chamaban un esquema tripartite. Ese esquema tripartite consideraba tres grandes eras históricas: a antigüidade, a idade media e a era moderna, certo? Lógicamente, ese esquema tripartite era unha tentativa de dotar a historia de un sentido e de unha linearidade, certo? Ou seja, a historia tiña un comezo, unha secuencia, e chegaba até os días presentes, que eran denominados de modernidade. A contemporaneidade foi unha cisão dentro dese esquema. En segundo lugar, ese esquema foi posteriormente criticado, hoxe ninguén o toma ao pé da letra, porque evidentemente se refere a un tipo de civilización, que é a civilización occidental. Na civilización occidental, nós falamos de antigüidade clásica, grega, romana, certo? Oriente, Grecia, Roma, certo? Da civilización da Idade Media, que é un conceito claramente vinculado con a civilización occidental ou europeia, certo? Non fai nenhum sentido en falar en Idade Media para o mundo chinés ou para o mundo árabe, só por mencionar, ou para o mundo indoamericano, certo? Non fai nenhum sentido ese conceito. E posteriormente, modernidade. Por iso, a questão é se, non habendo un esquema que claramente posa ser aplicado ou usado para todas as civilizações, fai sentido falar, embora iso se faça instintivamente, nunha historia única para todo o género humano, non é certo? Todo o acontecer humano pode ser incluído dentro de unha historia global. É un dos grandes desafíos. Hoxe, con a chamada globalización, ou seja, con o fato de que todas as sociedades están en contacto de un modo u outro, directa ou indirectamente entre sí, ese conceito de unha historia única para todo o género humano pode aparecer como unha evidencia empírica. No entanto, mas no pasado, certo? Iso non era así. Evidentemente, por exemplo, as civilizações amerindias se desenvolveran durante milenios sen nenhum tipo de contacto con nenhuma outra civilización do planeta Terra, certo? E les negar historia pelo fato de non estaren en contacto con as outras civilizações non faz nenhum sentido. É claro que tiveran unha historia, certo? En segundo lugar, dizer que tudo iso acaba con a contemporaneidade sería un erro, porque de repente acontecen fenómenos que son extremamente, por exemplo, un fenómeno que avalou o mundo na década de 70 foi o resurgimento do islamismo como factor histórico, certo? E, no entanto, até a década de 70 se consideraban que o islamismo, ou seja, a religión mayoritaria das sociedades árabes,
era apenas isso, resaibo do passado, certo? No mundo árabe as pessoas eran islámicas, así como no mundo occidental eran por mayoría cristãs, con una importante minoría judaica, en fin. Había diversas religiões en diversas partes do globo, mas que considerar que a dinámica histórica de alguma parte do globo terráqueo podría estar determinada por esos resaibos perdidos do pasado non facía nenhum sentido. E resultou ser que non foi así. Houve coisas do pasado, certo, que foran elaboradas, digamos así, en sociedades pasadas que sen contacto, que se desenvolveran de modo relativamente independente e que resurgen no presente, certo, mostrando a súa actualidade histórica. En relación a historia e sociología, bueno, a pergunta é bastante complexa. En primeiro lugar, é obvio que aquilo que chamamos de historia é quase tão antiga quanto a sociedade humana na medida en que se colocou a questão do coñecimento. Ou seja, o termo historia provén da antiga Grecia. O termo de sociologia, ou seja, provén de séculos antes da nosa era histórica, da era cristã, certo? Na verdade, milenios antes da nosa era cristã. Enquanto que a sociologia é un produto do último cuartel do século XIX, certo? No entanto, então, a sociologia é muitíssimo mais recente que a história. No entanto, aquilo que nós chamamos de história não é, evidentemente, a mesma coisa que era para os antigos gregos, que se formularan a questão de uma história. A questão permanece aí. E antes dos gregos não existia história, ou não, os povos, antes da civilização da Grécia clássica, os egípcios, as grandes civilizações do Oriente, não conheciam, claro que tinham uma história, mas não se colocavam na questão da sua história, ou ela aparecia apenas sob a forma do relato mítico. Não, eles também conheciam sua história e tentavam interpretar sua história, e não apenas através do relato de caráter mítico acerca das origens dessas civilizações, da criação do mundo e tudo mais, certo? Portanto, quando falamos de história, estamos falando de um objeto mutante, muito antigo, mas mutante. A sociologia não é que seja nem mais importante nem menos importante que a história. Há um livro que se chama A Revolução Sociológica, porque a sociologia introduziu, a partir do seu surgimento, con os grandes paradigmas sociológicos, hoje considerados como paradigmas, como son Durkheim, Max Weber, o propio Marx, etc., que teria se espantado se tivesse sido chamado de sociólogo. Ele viu o surgimento da sociologia, certo? A través da figura de Auguste Comte, o inventor da sociologia na França, e não manifestou nenhum interesse pela sociologia, certo? Não manifestou nenhum interesse importante. O fato foi, porém, que a sociologia vingou na esfera acadêmica e transformou todas as outras ciências. Por quê? Porque ela penetrou na história, na geografia, na filosofia, etc., etc., transformando por completo, certo? Porque colocou que a origem, o acontecer e o destino do homem tinham um caráter social, que não podia ser interpretado em termos puramente de historia ou acontecimentos de caráter individual ou centrados en individuos, que tiñan que ter como ángulo fundamental de análise o ángulo das sociedades no seu conjunto. Dese ponto de vista, a sociologia, certo, revolucionou, e está correcto chamala de revolución sociológica, porque revolucionou todos os campos do que habitualmente se consideran as ciencias humanas, inclusive o campo da economía, certo? Por tanto, a divisão do conhecimento em disciplinas que respondem a diversos ângulos de análise tem se mostrado uma maneira necessária. De outra maneira, é impossível aceder a um conhecimento. Então, por isso, hoje falamos do ponto de vista econômico tal coisa, do ponto de vista social tal outra, e etc., etc. E do ponto de vista histórico. O ponto de vista histórico é o mais complicado de todos, porque o ponto de vista histórico seria simultaneamente económico, social, cultural, ideológico, de cotidianeidade, etc., etc., etc. Que significa isto? Significa que há un máis problema para a historia. A historia abrangería todos os pontos de vista posibles, ou como diz un artigo
de un famoso antropólogo, aquí no foi mencionada a antropologia, a historia é tudo, portanto, a historia non é nada, porque o que foi tudo perde súa especificidade. Entón, por tanto, cando nos colocamos a questão de unha historia contemporánea, estamos nos colocando un dilema que non é específico da historia contemporánea. É unha questão que diz respeito a todos os períodos históricos. E esa questão é a seguinte: a historia existe como ángulo posible de coñecimento ou non existe como ángulo posible de coñecimento? Ou, como foi dito por outras de maneira máis directa, a historia é ou non é unha ciencia? A historia pertence máis ao dominio da ciencia ou ao dominio da literatura, certo? Mesmo que seja unha literatura baseada en fatos reais, mas existe unha vasta literatura baseada en fatos reais, certo? E dentro disso, certo, que lugar ocupa a contemporaneidade? Bom, repito, todas estas questões, cada unha merece un desenvolvimento. O libro ten unhas 250 páginas aproximadamente, e por iso que dar unha resposta, que é unha resposta que, repito, non é definitiva, me exigiu todo un libro, certo? Para abordar todos estes problemas, non somente para dar legitimidade ao coñecimento histórico e para dar legitimidade a disciplina e ao ángulo de historia contemporánea para nos referirmos ao estudo acerca dos tempos presentes. Dos tempos, estou falando en plural, certo? E non posso ir moito alén disso, porque se fose alén disso teria que relatar quais foran as minhas respostas a todos estes interrogantes ao longo de todo o libro. Simplemente posso recomendar que o leian, certo? Que ele está a disposición, que ele está a venda en librarías na internet e que espero que o libro seja unha contribuición, junto con outras, a un debate de carácter metodológico que implica, evidentemente, todos aqueles que se ocupan de historia, non precisan ser profesores titulares de historia nem de historia contemporánea en nenhuma universidade, pode ser profesor do ensino fundamental de historia, pode ser cualquier persoa, certo, que teña pela historia o respeito que se ten por unha disciplina sen a cual o mundo e o home andaría a cegas, certo? Andaría sen saber por onde anda, por onde camiña, certo? A questão dos ciclos longos do capitalismo é unha questão que ten axetado os debates desde que fora formulada na década de Vinci por un economista soviético chamado Nikolai Kondratiev, que dice que alén dos ciclos estudados por Marx de aproximadamente 10 anos, certo? Durante os quais que eran separados un dos outros por crisis de sobreprodución de mercadorías e de capitais, certo? Existían ciclos longos que non eran vinculados á sobreprodución de mercadorías e de capitais, mas eran vinculados ao tempo de vigencia de duración dos bens de capital, certo? Cuya renovación se producía aproximadamente a cada 25 anos, certo? E teríamos aí ciclos ascendentes e descendentes, considerando o período de auge e de esgotamento, certo? Das tecnologías de cada período, ciclos de 50 anos. Foi unha formulación moito polémica, porque foi criticada por outras persoas. Você mencionou un dos autores soviéticos que criticou esa teoría, que foi justamente León Trotsky. Mas, independentemente dos debates que esa teoría suscitou na década de 1920, o fato é que ela teve, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, un grande impacto en todas as ciencias, non apenas na historia, na economía, por un lado, na historia, pelo outro, digamos, en todas as disciplinas, ao ponto de que o já mencionado Fernand Braudel, que celebrizou a noción de longa duración, certo? O dizendo que o tempo propio da historia é o tempo da longa duración, que non é o tempo da conjuntura e non é tamén o tempo da estrutura, é o tempo que vai alén da conjuntura e da estrutura, que está feito pelo que ele chama de vida material, certo? De vida material nun sentido moito amplo, certo? Que lhe permitiu cunhar a idea de longa duración.
ninguém menos do que Fernand Braudel diz que a idea de longa duração le foi inspirada pelas teorías acerca do ciclo longo da economía que foran originadas, repito, en Nikolai Kondratiev, un economista que morreu trágicamente fusilado pelo regime stalinista na década de 1930, certo? Muito bem. O que faz o meu trabalho a ese respeito é pensar os termos de longa duração e de ciclos económicos longos, tanto con a ajuda da teoría económica, que é a que se refere a teoría dos ciclos longos de Kondratiev, como con a ajuda da historia. Porque, repito, a teoría dos ciclos económicos longos impactou para se pensar en ciclos históricos ainda máis longos do que os ciclos económicos longos, mas inspirados por estes, certo? O que deixa claro o debate é que quando se falou en ciclos longos e en ciclos económicos longos, e isto impactou a historia, evidentemente estaba se dando en todas as teorías, tanto naquelas que apoiaban esas teorías, quanto naquelas que non as consideraban como válidas, unha questão central. A questão da economía é unha dimensão inescapável da historia. A questão da dinámica, ou como diría Marx, da dinámica das forzas productivas sociais, certo? E das relações de produção é a dinámica fundamental da história que subordina, inclui todas as outras dinámicas. Se se entende por forzas productivas, claramente, não apenas os recursos económicos, ou seja, capital, tecnologías, etc., mas se entende por forzas productivas também a organização social da produção e tudo o que essa organização social inclui, que inclui as dimensões não apenas económicas, mas também as dimensões ideológicas, culturais, religiosas e tudo mais, que nos permite ter uma visão abrangente da história. A respeito dos ciclos longos, repito novamente, eu tenho, logicamente, uma ideia e uma posição tomada, que é explícita no meu livro, mas eu vou convidar todos os que estamos assistindo a lerem o livro, porque mais importante do que ter uma ideia acerca do que pensa tal ou qual acerca de determinada teoria é, em primeiro lugar, saber em que essa teoria consiste, em que consiste essa teoria, para poder tomar uma posição a respeito com um verdadeiro conhecimento de causa. Então, eu trouxe, resumi, os principais debates acerca da teoria dos ciclos longos, os vinculei com os debates acerca da longa duração e o resultado dessa pesquisa está aí no livro que você acaba de mostrar. Eu espero lançar, pouco antes desse livro, lançamos com Rodrigo Medina, um livro chamado Entre a Glória e o Pesadelo, que está aí. Eu tenho aqui, Filipe. Pela editora Maria Antônia, que é um livro a respeito dos chamados 30 anos gloriosos do capital e a Guerra Fria. E estou concluindo, neste instante, um livro que eu espero lançar pela editora Giordano Bruno, que vai se chamar As Origens do Capitalismo, que retoma, inclusive, alguns dos debates que estão no livro Contemporaneidade e História, mas que busca centrar qual foi a origem múltipla disto que é nossa determinante fundamental de nossas vidas, que é a história do sistema capitalista de produção, certo? Portanto, continuo, pese a que já levo uns quantos anos, eu já tenho mais de 70 livros publicados acerca de diversos temas, continuo produzindo e espero continuar produzindo por um bom tempo ainda e espero poder continuar colaborando com essa empreitada decisiva, muito importante, que é a editora Giordano Bruno, que presta sua devida homenagem a um dos heróis, a um dos mártires do iluminismo, que foi Giordano Bruno, na Itália, que foi queimado numa fogueira, certo? Que tem uma praça, inclusive, atualmente em Roma, certo? Que se chama Campo dei Fiori, que tem no centro uma estátua de Giordano Bruno, certo? Uma das estátuas mais comoventes. Espero continuar e espero que esta fala tenha servido para interessar as pessoas que estão nos assistindo na produção desta editora, não apenas nos meus livros, em todos os livros que ela está produzindo neste momento.